Jesus, na sua imensa misericórdia, nos oportuniza estarmos nas atividades que estamos, para encontrar em nós mesmos as condições necessárias pela herança que recebemos, tanto dos recursos da vida no corpo, quanto da herança de toda a fazenda, para que possamos nos redimir. É com Jesus, então, que nós convidamos a todos a esse caminhar pelos exemplos que aqui iremos refletir na busca de compreender os caminhos amorosos e os descaminhos desamorosos que às vezes escolhemos em nossas vidas. É com Jesus sempre que iremos encontrar em nós a energia necessária para voltar à casa do Pai e usufruir de toda a herança para construir a pura e eterna felicidade em nossa intimidade. Por isso, nas atividades de liderança, devemos compreender que estaremos em maior comunhão com Jesus quando nos encontramos na solidão, quando nos encontramos na saudade, quando nos encontramos caluniados, apedrejados. Pois Ele é o modelo e nos apresentou o que foi em solidão daqueles que não o entendiam e que, pelo contrário, desejaram que ele fosse crucificado. Foi na cruz que ele revelou para nós o amor que não impõe condições, aquele que não necessita de autocompaixão, doando de todo o seu amor a sua compaixão por toda a humanidade. O quinhão dos escolhidos ainda não nos pertence, pois ainda não temos o merecimento para ocupar os encargos que ocupamos, colocados por Jesus para extrair o bem em cada situação, nos tornando instrumentos das leis divinas, instrumentos de Deus, colocando-nos nas instituições espíritas para colaborar em instituições em conexão com o projeto iluminativo de Jesus, para um planeta de expiação e provas que está se despedindo, em conexão com esse planeta de regeneração que está nos convidando a essa conexão com as leis divinas em nossa consciência. Há um convite para que possamos encontrar o sentido da vida, que se alcança pela vitória espiritual e que se desenvolve a partir dos esforços para evoluir, desenvolvendo as virtudes, cumprindo as leis divinas, sentindo o prazer de ser imortal e a fé que nos permite a convicção
que é esse sentimento nutrido pela fé, de que há transparência nos esforços que empreenderemos para transformar as nossas vidas em vidas de amor e verdade. Na liderança espírita, há um convite para promover o bem, na autoliderança, ir ao encontro da aloliderança. O primeiro seminário que nós realizamos o ano passado trouxe-nos um ambiente para que pudéssemos chegar hoje e, neste seminário, construirmos os esforços de refletir sobre a autoliderança. Nos exemplos do convite da história, da parábola que Jesus nos trouxe, do filho mais novo e do filho mais velho, em 3 situações bem claras, para que saibamos exatamente o que fazer. A partir desse desenvolvimento da autoliderança, a nossa expectativa é que em dezembro possamos ter exemplos bem objetivos de um ambiente de uma instituição espírita, laboratório para desenvolvimento do espírito imortal. É o caminho educativo amoroso. É o caminho que oferece aos seus profitentes dessa instituição cada vez mais autonomia virtuosa, cada vez mais a compreensão dos próprios valores, a compreensão de que é herdeiro de Deus, de toda a fazenda, ou seja, de todas as leis na consciência para desenvolver a sabedoria, alcançando a pura e eterna felicidade. Há um convite para que as instituições espíritas possam ser o ambiente que ofereça essas condições a todos, que aqueles que chegam para se tornar trabalhadores desta instituição sintam o acolhimento, sintam-se acolhidos, sintam-se em condições de buscar a autoiluminação na atividade fim, que permite compreender a atividade meio, que nos traz para a atividade essencial, que é a nossa autotransformação moral. Por isso, o quinhão dos escolhidos ainda não nos pertence, pois nós estamos nesses encargos, não, como já refletimos todo o dia de ontem, não por mérito, mas por misericórdia. Nós já nos permitimos escolher estarmos no caminho com Jesus. Mas o quinhão que nos pertence, só com o desenvolvimento das virtudes, amparando-nos e amparando ao próximo a partir da caridade. É a caridade, a virtude, que vai nos levar ao encontro da liderança com o próximo, já buscando fazer a ele aquilo que eu estou desenvolvendo na minha intimidade. Não importam as pedradas, não importam as angústias do caminho, o que importa é permanecer, é perseverar. Não importam as situações do convite para a dignificação,
circunstancial, porque ao se colocar verdadeiramente na seara com Jesus, a dignificação existencial já se fez presente, como refletimos ontem. E o convite para nós, então, é refletir sobre alguns casos que nós trouxemos, para que eles possam facilitar a nossa compreensão e as nossas reflexões, compreendendo que às vezes estamos querendo nos afastar da casa do Pai como o filho mais novo no primeiro momento. E muitas vezes ficando perto da casa do Pai. Porém, o convite é entrar na casa. Sentir que eu mereço e que é possível e que eu consigo. Basta colocar a minha vontade com vigor, em conexão com a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus em mim. E a vontade de Deus certamente é que eu evolua com compreensão do significado da minha vida e do significado de existir, sentindo o prazer de ser um espírito imortal, que é o prazer de evoluir. O sentido da vida, que nasce na fé com obras, que é o labor de desenvolver as virtudes no nosso coração. Vamos iniciar com o exemplo do José, o filho mais novo se afastando da casa do pai. Vamos ler inicialmente e depois refletiremos. José, casado e contador e pai de 2 filhos, nasceu em família espírita e, apesar de passar toda a infância frequentando um centro espírita, a partir de quando entrou na faculdade, nunca encontrou tempo para os estudos da doutrina consoladora. Porém, encontra tempo para pescarias intermináveis, passeios para lugares exóticos e também adora receber amigos em casa para churrascadas que varam à noite. Nunca encontra tempo para voltar a cuidar das questões espirituais, dizendo que a vida é curta e que deve aproveitar, e quando tiver mais velho vai mexer com isso. Gosta de dizer que reconhece ser um espírito, porém encontra-se encarnado, e então tem de dedicar às coisas do corpo, e quando for desencarnado, cuidará daquelas do espírito. Quando ocorre alguma situação dolorosa, culpa a vida, culpa Deus, e como as leis divinas deveriam se comportar. Vamos refletir. Ele nasceu em família espírita e, apesar de passar toda a infância frequentando o centro espírita, a partir de quando entrou na faculdade, nunca encontrou tempo para os estudos da doutrina consoladora. Então, José teve uma oportunidade no primeiro momento da sua vida. Porém, o seu desejo é de não se incomodar. Somente gosta de receber tudo nas mãos. Não gosta de fazer nada que seja para a sua evolução espiritual. Nós conhecemos alguém assim? Conhecemos? Conhecemos? E nós, de vez em quando, temos movimentos assim. Eu vi muito assim. Então, como ontem foi refletido, nós vamos aqui buscar encontrar dentro de nós movimentos do filho mais novo se afastando
da casa do pai, movimentos do filho mais velho perto da casa do pai, e movimentos que já permitimos em nós e que já escolhemos não sermos mais considerados como aqueles que querem o mal por escolha própria, e sim aqueles que, apesar de não sermos bons ainda, somos arrependidos e estamos aproveitando, no limite das nossas condições, a oportunidade e misericórdia que Jesus nos oferece. Aqui está claro que José fez uma escolha. Qual que é a escolha de José? Como? Ir para terras longínquas. Como? Perto da casa do pai. Veja a história que nós lemos toda ela, que não é só esse primeiro momento onde ele ia porque os seus pais levavam, não é? Quando ele entrou na faculdade, a sua escolha realmente já estava clara, que era utilizar tantos os recursos, a herança com H minúsculo, que são os recursos da reencarnação, do tempo na encarnação, do corpo, da constituição familiar, da constituição da convivência social, no trabalho profissional, a sua profissão, todos os recursos da vida no corpo, ele abusa. E também, como ontem foi refletido pelo Alírio, a questão de usar parte da herança, porque qual a parte da herança que ele está usando? A lei de liberdade. Está, na verdade, abusando, porque não há discernimento nem autoconsciência para o uso na essência da lei de liberdade. Aqui em cima a gente bebe bastante água mesmo, né, Lívia? Está claro. Se afastando, pega parte da herança, que é a lei de liberdade, e abusa. E abusa também a herança com H minúsculo, que são os recursos na vida do corpo. Porém, encontra tempo para pescarias intermináveis, passeios para lugares exóticos, e também adora receber amigos em casa para churrascadas que varam à noite. Nunca encontra tempo para voltar e cuidar das questões espirituais, dizendo que a vida é curta e que deve aproveitar, e quando tiver mais velho vai mexer com isso. Ou seja, o seu foco é de utilizar os recursos para o prazer sensório, para as sensações, ao invés de canalizar e compreender que essas sensações que Deus nos oferece como recurso para a vida no corpo, para a sobrevivência, não é para o abuso e nem para o abuso e nem para o puritanismo, que é achar que não deve usar com equilíbrio. Aqui nosso José, ele quer o sensualismo a partir de todas as sensações, não só as sensações da glutomania, da sexolatria, mas as sensações do poder, da posse de bens, da posse de posições na sociedade, além de
viver a vida no corpo com foco no lazer, porque a vida é curta e ele necessita, então, entre aspas, aproveitar a vida. É uma visão limitada da bondade divina e da sabedoria divina, na verdade, de criar um espírito para viver uma etapa de 50 anos, 80, 30, para nessa etapa ele ser feliz pelos prazeres que são transitórios e que não traz saciedade no sentido da paz de consciência. Viver um tempo para que a felicidade seja nesse tempo realizada e depois, como se Deus criasse um espírito, um ser, para viver um tempo só, sem sentido. Quando a nossa visão foca naquilo que é limitado, transitório, nós limitamos a sabedoria de Deus. E quando acreditamos que a vida no corpo é onde traz a felicidade, é dizer que a felicidade é deste mundo. E a felicidade, já afirmava Jesus, que ela não é desse mundo. Ela não é do mundo do gozo, das sensações, e sim do prazer de desenvolver aquilo que é perene, que é permanente, que é para sempre, que é as virtudes, o nascimento das virtudes no coração, cumprindo as leis amorosas de Deus. Gosta de dizer que reconhece ser um espírito, porém encontra-se encarnado, e então tem de dedicar às coisas do corpo, e quando for desencarnado, cuidará daquelas do espírito. Quando ocorre alguma situação dolorosa, culpa a vida, culpa Deus, e quer dizer como as leis devem se comportar. Então ele insiste em uma visão materialista, hedonista, e na procura do prazer sensório, como já comentamos, sempre no auto-engano. Nós vamos repetir a pergunta. Já viu alguém assim? Na verdade, nós vivemos uma epidemia de acomodação moral, onde a maior parte da humanidade ainda tem uma visão materialista e busca a felicidade em não ter problemas. Num planeta onde tudo muda de configuração, convidando o Filho de Deus a desenvolver as virtudes. Quando o espírito busca acomodação, quando ele busca não passar por problemas, quando ele acha que ele vai ser feliz e ele vai ter segurança existencial a partir das coisas externas, quando ele acredita que ser feliz é curtir as questões da vida no corpo, e a segurança está em ter conforto material, ele pode até alcançar momentaneamente alguma situação monetária, alguma condição familiar, mas é da vida em um planeta de expiação e provas que tudo mude de configuração, exatamente porque esse é o trabalho que nós viemos fazer aqui. Concordam? Pois, oi. Podemos aventar a hipótese que os pais também podem ter uma corresponsabilidade dessa não penalização dele, dessa conscientização, como nós vimos ontem, às vezes aqueles que temos uma conduta, muitas vezes um discurso, temos um conhecimento, mas não vivenciamos na prática, como às vezes ocorre conosco. Então, Lacordaire coloca, se podemos aventar a hipótese que os pais são corresponsáveis com essa visão materialista, já que tem às vezes um discurso espiritualista, porém
uma prática materialista, o exemplo focado nas questões do corpo. Certamente que a autoliderança que nós trouxemos no início, esse convite a desenvolver a liderança, não é só para presidente de centro espírita. Todos nós estamos envolvidos numa liderança, que é na coordenadoria de um centro espírita, na coordenadoria de uma atividade, de uma situação que o centro espírita vai desenvolver. Estamos envolvidos na liderança na casa espírita em qualquer momento, tanto nas questões meio, que são as questões administrativas, jurídicas e financeiras, que em essência têm o objetivo da espiritualização do ser. Então são atividades que buscam possibilitar a espiritualização do ser e devem ter essa compreensão saudável, importante e imortalista de que estamos num seminário de liderança espírita, como atividade meio para a nossa busca da construção da nossa felicidade. Porque a atividade fim é resultado da disciplina de construir hábitos que promovam a sensibilidade na alma. Daí, no centro espírita, eu sou líder quando estou num encargo, também sou líder quando não estou no encargo, porque eu lidero pelo exemplo, pela influência, pela convivência. Eu lidero um colega de trabalhador do centro, promovendo e motivando ele a ir junto, construir um ser melhor, mesmo não tendo o cargo. E essa liderança que estamos trabalhando no centro espírita, ela nasce no lar, na família. Porque eu estou buscando a autoliderança e vou me compreender que ser pai, ser mãe, é uma liderança. Ser filho de pais idosos também é uma liderança. Ser irmão de irmãos que às vezes estão nos descaminhos também é uma liderança. Daí a responsabilidade dos pais se incluírem nesse estudo que estamos fazendo aqui sobre a liderança. É a autoliderança. A autoliderança é o espírito imortal que toma como diretriz fundamental a disciplina de construir hábitos que promovam a sensibilidade na alma, a partir de escolhas voluntárias, de somente impressionar os sentidos físicos com experiências que ofereçam espiritualidade na alma, ou seja, dissolvam o materialismo e o sensualismo no nosso comportamento. É isso? Vejamos que esse caso aqui, nós já ouvimos dizer de situações onde a pessoa diz assim: o meu cônjuge, ele não é espírita, mas ele é mais espírita do que muitos espíritas. Já ouviram isso? Isso é uma verdade ou é um auto-engano? É uma verdade? Sim ou não? Tem gente... Vamos refletir nisso com profundidade. Porque ser espírita não é apenas estar no corpo cumprindo deveres visíveis. O meu esposo, ele é tão bom, quando um funcionário precisa de alguma coisa, ele faz tudo para o funcionário. Isso não é bem na horizontal da vida? O convite ao espírita é desenvolver a sensibilidade
para ir além dos deveres visíveis e compreender pela sensibilidade amorosa os deveres sutis, que não estão tão claros, mas que a vida está convidando comigo e com o próximo, como estou aprendendo a fazer comigo. Ser espírita é compreender a transitoriedade das questões do corpo, utilizando-os como instrumentos, como ferramenta, como alavanca para cumprir o dever de evoluir, para a sua autotransformação moral. Vejamos, os dois podem não ser espírita, correto? Tanto aquele que eu mirei para dizer que o meu cônjuge é mais espírita do que ele, e o meu cônjuge. Porque ser espírita não é só fazer o bem visível. Nós estávamos, antes dessa encarnação, numa situação lastimosa, sem condição de nem se mover, sendo atacado pelos espíritos que fizemos o mal em várias encarnações. Não tínhamos condições de, por nós mesmos, nem nos mover da onde estávamos. Cada um em situações distintas, mas é daí que viemos. Cansados de sofrer, rogamos a Jesus, misericórdia, Mestre. E Jesus, que é misericordioso, nos resgata do pântano que nos encontrávamos, através de mensageiros amorosos, benfeitores da humanidade, que já são aqueles que têm mérito. Preparam uma encarnação, nos permite todo um programa bem delineado na vida no corpo, tanto do corpo necessário para nós, tanto quanto da nossa família, nos dá uma família, a família que nós merecemos, aquelas que as nossas relações permitirão que nós, por misericórdia, comecemos a extrair o bem a partir daquela relação familiar. A profissão, as condições todas no corpo, do programa, não uma sina que seria somente tudo já definido, mas tudo preparado, para que nós possamos aproveitar e usufruir da herança maior, que são as leis de amor, justiça e caridade, todas as leis numa grande orquestra regendo a nossa intimidade como balizas para que nós saibamos fazer as escolhas de construir a nossa felicidade. Aí nós reencarnamos para construir esse ser melhor. Todas as experiências programadas, não como uma sina, voltamos a repetir, mas como condições para que nós possamos tanto alcançar novas experiências, como diluir outras pelos esforços próprios, ali. E nós dissemos que ser espírita é apenas aquele que está fazendo o bem. Esse bem com um B minúsculo, não é? Não o bem que nós estudamos com Alírio ontem, o bem com B maiúsculo, que é o bem que nasce no alto amor, no alto cuidado, a partir da autoconsciência, que me leva a um amor profundo a Deus, de todo o meu entendimento, de todo o meu sentimento, buscando vivenciar essa autoliderança, buscando realizar ao próximo como a mim mesmo, como a lei de caridade nos convida. É a caridade que nos convida a reajustar relações, é a caridade que nos convida
a compreender o que é amar em essência. É a caridade, como essa virtude, convite de Paulo de Tarso, quando ele traz para nós todo um estudo, uma reflexão profunda da caridade e o significado da caridade em nossas vidas. E a liderança espírita é a liderança que busca o sentimento caridoso de sentir autocaridade, no sentido de se cuidar, desvencilhando dos movimentos do filho mais velho, que quer parecer ser, diluindo essas pseudo-virtudes, também diluindo e transformando as más tendências para ir ao encontro do próximo. Isso requer autenticidade, isso requer a verdade, isso requer o amor e a verdade. Daí ser espírita não é apenas tangenciar e viver nas situações fazendo atitudes que acredita ser possível por elas receber méritos, mas que não nos permite a autotransformação. É o convite de Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Ser espírita é assim. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, apresenta os espíritas cristãos. É aquele que busca estudar e vivenciar os postulados espíritas em sua plenitude. Cientes da transitoriedade da vida terrena, aproveita a encarnação atual como alavanca para a sua evolução espiritual. Allan Kardec traz 5 tipos de espíritas, e esse é o verdadeiro espírita, é o espírita cristão. Aquele que quer buscar a sua evolução espiritual, utiliza como alavanca as questões transitórias, as heranças com H minúsculo, que são os recursos da vida no corpo e o tempo da vida terrena, buscando então estudar e vivenciar os postulados espíritas, cada vez em maior plenitude. Esforça-se para ressignificar suas más tendências, realizando sua transformação interior. A caridade é a expressão de sua crença, embasada nos ensinamentos do Mestre Jesus. Guia e modelo, apresentou-nos como fazer, estando encarnado no corpo. A partir da caridade, vamos compreender como sermos líderes em nome do amor e da verdade. Caridade, amor, verdade. Amor, verdade, iluminando a caridade. Isso é justo? É? Sim? Ou não? Então, nós vimos o José, agora vamos ver o João. Alguém tem pergunta, alguma contribuição do José? Algo que precisa ser refletido?
O amigo coloca o evangelho no lar como um instrumento esclarecedor. Certamente que o evangelho no lar é um instrumento, como vários outros também. Porém, quando o espírito não quer se aproximar da casa do Pai, por preguiça moral, ele tanto faz movimentos de se afastar cada vez mais, como o primeiro movimento do filho mais novo, tanto quanto ele quer fazer uma barganha com Deus, fingindo que já desenvolveu as virtudes, sem o trabalho de construir essas virtudes no coração. Daí o Evangelho sempre, e vários outros instrumentos, como participar dos estudos no centro espírita. Mas não é só... Nós trouxemos o caso do José, que na infância ele foi espírita. Mas as leis divinas, a herança, com H maiúsculo, está na consciência de todos os filhos de Deus, dos espíritas e dos não espíritas. Certamente que a doutrina consoladora revela como funcionam as leis amorosas, desvelam os milagres e apresentam que tudo é natural e que para nós o compromisso é fazer esforços perseverantes, persistentes. Faz sentido? Vamos ver o caso do João e de demais líderes de um centro espírita, o filho mais velho perto da casa do pai. João é presidente de um centro espírita que tem vários colaboradores no seu quadro de trabalho. Ele é um líder carismático e acredita ser muito desafiador à liderança, pois é preciso ter muito tato para efetivá-la. Pois, segundo João, os trabalhadores estão prestando favores ao centro espírita e não devem ser exigidos na realização das tarefas, pois todos são voluntários e por isso devem fazer as atividades como podem. Em virtude disso, João tem muita dificuldade em conversar com alguns dos diretores e colaboradores do centro, quando sabe que alguns deles fez alguma coisa que destoa dos postulados espíritas, pois como todos são voluntários, João acredita que se falar alguma coisa, eles vão se melindrar e vão deixar a tarefa a que estão afeitos. João diz que chamar a atenção deles para algum ponto falho é falta de caridade e que temos que ser tolerantes e indulgentes com relação às deficiências dos outros. Em razão disso, muitos problemas acontecem no centro espírita, tais como abordagens equivocadas na tribuna e no atendimento fraterno, falta sem aviso prévio, dentre outros. Quando a situação se torna insustentável, João costuma dizer de uma forma indireta na reunião de diretoria que as pessoas não colaboram de uma forma correta nas atividades do centro e que são muito irresponsáveis quando faltam sem avisar. Costuma falar tudo isso com mágoa, sentindo-se injustiçado em suas atividades de liderança. Contudo, a situação permanece a mesma, com o agravante de que os trabalhadores mais dedicados se sentem injustiçados, pois João não é claro na própria reunião da diretoria, deixando no ar, devido às suas colocações indiretas, que todos são irresponsáveis, o que não é verdade. Alguns colaboradores tentam dizer para ele tomar uma providência direta, conversando com os faltosos, mas tudo permanece na mesma situação. Vamos refletir, então, sobre o João. João é um líder carismático e acredita ser muito desafiador à liderança, pois é preciso ter muito tato para efetivá-la, pois, segundo João, os trabalhadores estão prestando favores ao centro espírita e não devem ser exigidos na realização das tarefas, pois todos são voluntários e por isso devem fazer as atividades como podem. O que nós podemos depreender, então, dessa postura do João? O carismático aqui tem qual o objetivo?
Ser bonzinho, o que mais? Hã? Ele mesmo tem uma visão distorcida do trabalho que ele realiza. O que mais? Ele acha que os trabalhadores estão prestando favores, ele também acha que ele está prestando favor? Isso. Ao achar que os trabalhadores estão prestando favor, ele também está ali fazendo favor para quem? Para Deus, para Jesus. Uma ideia de que estamos fazendo algo para Jesus. Nós estamos fazendo algo para Jesus? Para nós mesmos. Os trabalhadores estão realizando tarefas por favor a Jesus? Se é favor, nós podemos fazer com o tempo que sobra, não é? Já que não somos remunerados, podemos fazer como favor. Favor se faz quando pode. Qual a semelhança com o filho mais velho? Quais os pontos que podemos destacar aqui? O que o filho mais velho deseja? O que ele reivindica do pai? Reconhecimento. O que mais? Há um interesse pessoal do filho mais velho? Qual que é o interesse dele? Obter privilégios. O que mais? Recompensa. Porque ele está sem fazer os esforços para entrar na casa e começar a dignificação. É isso? Ele não quer trabalhar. Esse é o ponto. Porque o trabalho para o filho mais velho aceitar o convite de entrar na casa é o trabalho íntimo de construir condições de ser líder, não é? Na autoliderança, ressignificando a postura de querer ter sem ter o merecimento, sem exercer o dever, primeiro. Certo? Ele quer estar na condição sem se dignificar, sem fazer o trabalho de dignificação. Seria como um maestro, como está na sintonia da partitura, por exemplo, os preceitos do Evangelho, O maestro que não está na partitura, na sintonia ali para poder comandar a equipe. o líder como maestro, no caso o João, para comandar a equipe utilizando as partituras. Então, o que o maestro precisa para poder convidar para reger a orquestra? Ele precisa de conhecer do violino, do piano, dos instrumentos, do violão.
Ele precisa conhecer? E como que se conhece? Hã? Estudando, investigando, para compreender o funcionamento de cada lei, no caso, para que o instrumento emita a vibração em harmonia. Na orquestra de um centro espírita, nessa analogia que o Lacordaire traz, todos os instrumentos são um conjunto que devem oferecer o som do instrumento harmônico para haver uma harmonia no todo. O violino com o violão, o piano, todos os instrumentos, eles vão oferecer, emitir um som que alcance harmonicamente o som do outro para que a música seja harmônica. No centro espírita, qual é o instrumento de cada um que ele vai irradiar para o próximo, para que haja harmonia? São os sentimentos virtuosos que irradiam de uma consciência para outra consciência. As virtudes são os sentimentos virtuosos que irradiam a partir das leis divinas na minha consciência, alcançando as leis divinas na consciência do próximo. Por isso, Allan Kardec, Paulo de Tarso e tantos benfeitores nos traz a caridade como um instrumento, um sentimento que vai ao encontro do próximo. Mas isso só é possível quando eu estou construindo esse sentimento dentro de mim. Há um convite aqui ao João a desenvolver quais virtudes? A autenticidade, caridade, o que mais? A autenticidade para que ele possa sentir a alegria de ir ao encontro do próximo e ser caridoso. Não é? É isso? Ele necessita estudar e investigar como funcionam as leis e as virtudes para que ele consiga compreender que ser amoroso, ser bom, não é ser conivente com o mal. E nem construir um ambiente que destoa do convite de Jesus. Veja que é a autoliderança buscando a aloliderança. Ele deve diluir nele esse desejo de importância pessoal. Porque nós somos importantes perante Deus, mas insignificantes perante o quê? Perante o controle das coisas, das circunstâncias, do tempo e da opinião dos outros. Porque nós vamos passar por experiências, nós temos necessidades, possibilidades e potencial. Pelo potencial, nós somos filhos de Deus e temos o potencial. Porém, na presente encarnação, nós temos o limite das nossas forças, que são das possibilidades que são possíveis de serem desenvolvidas na presente encarnação. Daí, o líder que entra na casa do Pai, ele aceita o convite pela autoconsciência de ser firme. Firmeza não é rudeza. Firmeza é esse autoencontro com as leis na consciência, sentindo autocuidado, autoamor, para ir ao encontro do outro.
amor, justiça e caridade que o Alírio trabalhou ontem, da lei maior, para ir ao encontro do próximo. Porque ele não vai dizer ao próximo em qual etapa o próximo está e apontar o dedo para o próximo, dizendo que o próximo está se afastando da casa do pai, que o próximo está perto da casa do pai. Ele não vai fazer isso. Porém, ele vai conduzir de forma que o próximo, que os liderados compreendam aonde estão, que cada um conquiste a sua autonomia virtuosa. É um ambiente amoroso, é um ambiente que oferece a cada um condições de sentir que ele, ao errar, ele será acolhido e convidado a aprender com o erro, e quando ele acerta, ele não será promovido a presidente porque acertou, porque é um dever nosso praticar as virtudes no coração. Daí, ele deseja a recompensa. A sua é uma liderança focada em ser uma pessoa boazinha, que escraviza-se fazendo muitas atividades, porque o que quer é o destaque pessoal, mesmo que seja somente pelos aplausos. Ele quer barganhar com Deus, fazendo muitas coisas, como foi citado ontem, para ter, pelo merecimento, uma condição. E aí exige. O que é que o filho mais velho exige do pai? Como? O que ele exige do pai? Lembra? Ele, nem um bezerro, nem um cabrito. Os nossos centros espíritas são ambientes que recebem dos mensageiros de amor o convite para que nós desenvolvamos a autoliderança, como o filho mais novo, quando compreende, cai em si, reconhece, busca a autoconsciência pelo discernimento que ele começa a desenvolver, para voltar à casa, que é a consciência, e usufruir de toda a fazenda, não só de parte da fazenda. Nós temos toda a herança, todas as leis divinas para podermos usufruir. E toda a herança também dos recursos. Então, aqui está muito claro que ele quer uma recompensa, sem fazer os esforços de autotransformação, acredita que está fazendo favor, por isso ele acredita que os demais líderes e trabalhadores do centro espírita estão fazendo favor para o centro espírita, porque o filho mais velho ele ficava na superficialidade, no campo, achando que estava o quê? Cumprindo os mandamentos, não é? Não é isso? Chama a atenção, no contexto simbólico da parábola e na história real do João, a parte que o Alírio trabalhou ontem, que o filho mais velho fala, né? Eu que te sirvo há tantos anos, e no contexto da reunião, quando ele fala para todos os trabalhadores que são irresponsáveis, que estão tudo dando certo, é o mesmo sentimento que ele traz. E ontem o Alírio trouxe a ideologia e os parâmetros das leis, quando você fala exatamente isso, que é o destaque pessoal, é esse movimento da ideologia que ele constrói no centro espírita, em detrimento dos parâmetros essenciais das leis divinas, na questão da liderança. Sim, porque é ideológico.
E agora, será que eu lembro tudo? Então, amigos de vários locais distantes, peguei desprevenido aqui. O nosso Adriano traz a lembrança do que o Alírio refletiu ontem sobre o filho mais velho que diz que está cumprindo todos os mandamentos, e as reflexões sobre a ideologia, que é cumprir uma ideia pessoal, de um interesse pessoal, de onde o que para mim está certo é que eu fazendo isso, eu vou adquirir aquilo. Então aqui o João, ele faz pensando que ele vai adquirir algo. Ele utiliza de uma ideologia na intimidade, acreditando que se fizer assim, se ele fizer muitas coisas, ele vai adquirir algo em troca. E as reflexões que nós já fizemos antes, não é fazer o bem com um B minúsculo, não é apenas cumprir os deveres que estão evidentes, e sim ir além dos evidentes, para, desenvolvendo a sensibilidade na alma, perceber os deveres sutis. Porque só com a sensibilidade amorosa é que nós percebemos os convites que vêm a partir da nossa consciência. Não, não é dever. O João está cumprindo o dever? Ele está fazendo atividades na horizontal. Pensa que são deveres. Pensava que estava seguindo os mandamentos do Pai, mas ela não havia como Ele está, na verdade, no processo do seu dever. O dever está ligado à lei do dever. Ele está, o Alírio traz a reflexão de que ele está fazendo o pseudo-dever por acreditar que está cumprindo o dever, mas o dever está ligado, o dever é a virtude da lei do dever. E, no caso, a reflexão que nós trazemos, queremos dizer que fazer coisas e ir além do dever e cumprir o dever é cumprir o dever além daquilo que está aparente apenas. É compreender aquilo que está nos convidando às leis divinas na consciência. Vamos avançar? João tem muita dificuldade em conversar com alguns dos diretores e colaboradores do centro, quando sabe que alguns deles fazem alguma coisa que destoa dos postulados espíritas, pois como todos são voluntários, João acredita que se falar alguma coisa, eles vão se melindrar e vão deixar a tarefa, a que estão afeitos. João diz que chamar a atenção deles para algum ponto falho é falta de caridade e que temos que ser tolerantes e indulgentes com relação à deficiência dos outros. Quais as pseudo-virtudes do João aqui? Quando ele fala que ele deve ser tolerante e indulgente. Conivência. Ao invés de ser tolerante e indulgente, ele está fazendo um sofisma, utilizando de duas virtudes para justificar ser conivente com o erro. Porque para não ser conivente com o erro,
Qual o trabalho que o João deve fazer? Hã? Autenticidade, o que mais? Qual o trabalho que deve fazer o João, ou qualquer um de nós, para não ser conivente com o mal? Para não... A partir do discernimento, sim, mas qual é o trabalho, qual é o labor? Hã? Sim, mas aonde? Esclarecer, passa por esclarecimento. Nós vamos... no capítulo 10 do Evangelho, São Luís traz o como fazer. E ele utiliza da caridade, né? São Luís vem trazendo exatamente a lei de caridade e a virtude da caridade, aonde o objetivo não é destacar o erro dos outros. Não é isso? Não é, mas São Luís traz quando deve ser no grupo e quando deve ser em particular. E o objetivo é nobre, o objetivo é de ser realmente um líder que conduz o grupo a cada vez mais ter autonomia virtuosa. Há um convite para que o centro espírita seja um ambiente onde as pessoas vão se desenvolvendo virtuosamente e ganhando essa autonomia, essa autoconsciência. É um grupo que cada vez mais vai sentindo uma força íntima de construção do reino de Deus, aqui e agora. Porque é possível vivenciar o reino de Deus aqui e agora? Como? Cumprindo as leis, praticando as virtudes. E o que nós queremos destacar é que o trabalho do João para fazer isso inicia no trabalho consigo mesmo. Há um convite para ele entrar na casa do Pai e sair da superficialidade. Porque se ele entrar na casa, se ele fizer o trabalho de dignificar-se, se ele buscar e realizar esse trabalho, ele vai encontrar meios para ir ao encontro do próximo. Ninguém dá o que não tem. Não vou conseguir ser autêntico, verdadeiro, amoroso e caridoso se eu não sinto na minha consciência que estou sendo autêntico. Eu não estou sentindo autoconsciência. Daí eu não vou ao encontro do próximo. Eu crio descaminhos, desculpas, sofismas para justificar a minha postura. Concordam? Como que é isso nos nossos centros espíritas? Quando que isso ocorre? Além desse caso do João, tem mais casos? Como que isso ocorre? Essa postura de criar sofismas para justificar, a partir de virtudes, justificar posturas descaridosas consigo e com todos os liderados. Também a exigência, além da negligência, então, é o que você está trazendo. Além da negligência, que no caso aqui, João está sendo negligente ou exigente? Mas existe também outros Joãos que são exigentes. E quando que o João é exigente? O João aqui, mais para frente, ele demonstra a mágoa. Porém, mas a mágoa aqui é resultado do quê? Da negligência?
do colocar nos outros a responsabilidade que cabe a ele. Negligência. Mas nós convivemos com situações de exigência. E aonde nasce a exigência? Na autoexigência. Por isso, ele deseja ser reconhecido como bom, querendo agradar a todos, mesmo que para a instituição espírita mesmo que a instituição espírita se afaste do seu objetivo principal, que é o de promover a doutrina espírita, tornando-se um laboratório moral. Deseja ter méritos com atitudes superficiais, sem a busca da autotransformação. O convite de promover o bem, de ocupar os espaços com promover o bem, São Luís trabalha também que não é não ver o mal, mas é uma atitude virtuosa, proativa, positiva, de preencher os espaços com o convite em sintonia com o modelo e guia da humanidade, que é o convite de autotransformação, convidando a todos a esse trabalho de autotransformação moral. Daí, nem ele vai ignorar o mal que está acontecendo, que aqui no caso ele ignora o mal, para satisfazer os seus desejos de ser querido por todos, e nem realçar o mal e colocar o objetivo no mal, porque isso não é virtuoso. E isso requer de nós o quê? Nem colocar o foco no mal e nem ignorar o mal. Requer de nós o quê? Para promover o bem. Quais virtudes? Operosidade aonde? Qual operosidade? Em quais virtudes? Qual a principal virtude para que eu possa diluir o mal, sem exigir perfeição, sem negligenciar, promover o mal, promover o bem, desculpe, colocar-me como instrumento das leis divinas nas relações com os liderados. Como que é essa operosidade? Que virtude é que vai? O sentimento de aprendiz é a virtude, condição para eu realizar essa operosidade que o Tiago nos traz. Mas qual é a operosidade que eu devo fazer? Qual é a virtude? Caridade. E a caridade, ela é benevolente? Ela reclama? Ela impõe? Ela é inoperante? Ela acomoda-se? Ela quer agradar? Hã? Ela quer ser gentil? Ela é bondosa? Tá nessa conexão com as outras virtudes? Então, aqui o convite é refletir sobre o que é pseudo-virtude do João em nós e o que é virtude em nós, e desenvolver essas virtudes. Dá muito trabalho? Dá? Dá trabalho? Muito? Por que dá trabalho? Veja que o filho mais novo, para cair em si, ele não faz reflexões? Faz? Ou ele cai em si do nada? Ele não faz toda uma reflexão,
para compreender lá na casa do Pai como que é, não é? E para promover a caridade aqui nesse centro espírita, o que o João deve fazer? As mesmas reflexões. Como que é lá na casa do Pai? O que eu estou buscando? O que eu estou desejando? E veja que é trabalhoso, por quê? Porque quando nós temos interesse pessoal, nós não conseguimos enxergar como que é na casa do Pai. Porque o interesse pessoal, ele está numa máscara, num verniz. Ele quer agradar a todos para ser tido como bom. O filho mais velho não queria ser tido como bom. Ele, inclusive, reclama do pai, por que ele não é considerado bom. Que ele não recebeu nem o cabrito, não é mesmo? Para que nós possamos, nós temos ali uma situação, eu tenho uma atividade, sou coordenador de uma atividade, tenho um colaborador que não está correspondendo. É trabalhoso ressignificar isso? Porque eu nasci para desenvolver as virtudes a partir das leis no colaborador? Hã? Eu nasci para desenvolver o outro, mas aqui há um convite para ir ao encontro do outro. Além do desapego, o quê? A caridade nos coloca como fazer o próximo aquilo que eu desejo que o próximo faça para mim. Então eu me coloco no lugar do outro. Eu sinto quais as necessidades do outro. Eu vou ver os deveres sutis, porque eu vou buscar compreender exatamente aonde o outro está se equivocando. Quanto mais autoconsciência, quanto mais discernimento, mais eu consigo ter habilidade para compreender o outro, para ir ao encontro do outro e fazer o convite, porque eu não vou induzir o outro, eu vou conduzir o grupo, que é a minha responsabilidade. Assumir uma postura, eu começo um trabalho como líder, de ocupar os espaços, convidando tanto o grupo como a orquestra, quando ela está ali refletindo em conjunto, a observar para onde estamos indo, se estamos fundamentados nas virtudes, ou se estamos criando pseudo-fundamentos desvirtuosos, porque o grupo pode tomar decisões, como aqui no grupo do João, de descaminhos que vai refletir nas palestras públicas, no atendimento fraterno, por uma postura do líder que não se coloca como instrumento das leis divinas naquele ambiente. Daí o líder é convidado a compreender que no grupo ele deve fazer esforços, e muitas vezes as argumentações que ele vai usar, ele vai refletir vários dias. Não é simples ele chegar, porque muitos de nós sabemos as nossas limitações. E para desenvolver a virtude, dentro há essa operosidade íntima, esse labor íntimo, de conseguir as argumentações amorosas, os convites, as reflexões. E o que ele vai usar no grupo, para que o grupo compreenda o convite que ele está buscando ser instrumento. Além do exemplo próprio, dos esforços próprios, o que ele vai utilizar para que o grupo possa perceber qual é o caminho amoroso, de desenvolvimento de consciências cada vez mais autônomas, cada vez de maior autonomia virtuosa.
O que ele vai utilizar para iluminar, para trazer a verdade? O que ilumina tudo? A verdade está contida aonde? E o que tem na consciência? Isso. São as leis divinas. Quando nós encontrarmos dificuldades, nós temos líderes aqui, de Cuiabá, Várzea Grande, né? Todos somos líderes em família, em vários ambientes. Aqui na internet temos amigos de vários locais. Quando estivermos em dificuldades, o que vai facilitar no sentido de não tornar fácil, mas iluminar para que nós possamos fazer as escolhas do grupo? São as leis que vão nos apresentar qual é o caminho. A partir da investigação das leis, compreendendo as leis, é que nós vamos praticar as virtudes. E o grupo, então, vai no caminho educativo amoroso, desenvolvendo profitentes cada vez mais autônomos. As escolhas do grupo cada vez serão mais autônomas, porque o grupo cada vez mais se torna um grupo cristão, amoroso, virtuoso. O caso do que aconteceu nesse aí, que daí as reuniões não ficaram. Houve o resultado dessa liderança equivocada. A responsabilidade, não pessoal de cada trabalhador, porque a gente faz a responsabilidade nossa, mas desse resultado coletivo vai ser do João. Ele vai ter que, assim, a responsabilidade do trabalho não efetivado de uma forma adequada vai ser a responsabilidade do João. Assim, vai estar, não sei a palavra, mas se, mesmo sem a liderança eficaz dele, ciente, o grupo ter um resultado positivo, daí não vai ser mérito dele. É correto falar isso de acordo com o estudo de terça que a gente está vendo? Ele é responsável, o principal, na verdade, os outros também são, mas ele é o principal responsável nesse caso. Cada um segundo as suas obras. Desculpe, eu esqueci de repetir para os amigos da internet. A pergunta da Amanda é se o João é o principal responsável pelos resultados do grupo. É isso? E se o grupo vai caminhar, se o João assumir a sua responsabilidade. É isso? A pergunta? Cada um segundo as suas obras. Jesus não tem só o João. O João vai responder pelos descaminhos. E se o grupo, enquanto trabalhadores estiverem buscando despertar, o grupo pode buscar outro líder. Mas o João vai ter uma responsabilidade muito grande, porque o grupo pode permanecer na ignorância, porque ele não assumiu a sua responsabilidade. Há um dever de liderança. Há um dever não só do João, de todos, não é só do dirigente. O dirigente, ele é um aprendiz também. O dirigente, ele deve se colocar como aprendiz, convidar o grupo a refletir com ele, para buscar perceber se ele está com a postura do filho mais novo, se ele está com a postura do filho mais velho, e buscar compreender qual é o convite para entrar na casa, que é para a sua dignificação. Veja que tudo que nós estudamos ontem, que o Alírio nos trouxe de reflexões, é o trabalho no centro espírita como instrumento para o João entrando na casa, dignificar-se. Daí o trabalho no centro espírita é na horizontal, e ele deve aceitar o convite de elaborar dentro dele as virtudes a partir dos desafios da convivência com o grupo na liderança. O grupo espírita é exatamente o que eu mereço para que eu
realizando as atividades no centro espírita, coloque a vertical da vida, que é desenvolver as virtudes dentro de mim. A atividade no centro espírita é transitório, instrumento, alavanca para que eu possa desenvolver em mim os valores permanentes, perenes, imortais. Eu vou no centro espírita para buscar a autoiluminação, não para iluminar os outros. Eu vou no centro espírita buscar me dignificar. As tarefas espíritas, elas são instrumentos para que eu possa buscar a autoiluminação, que é a roupa que o pai dá para o filho que entra na casa. Não é a roupa? E aí eu vou buscar o anel, que é essa união das questões da vida no centro espírita com a minha busca da autotransformação. Para isso, eu recebo todas as condições, que são as sandálias, aceitando o convite do banquete divino, que é o banquete do amor. Faz sentido? Compreender esse convite do filho mais novo voltando para casa e como que o pai recebe na casa, que é na nossa consciência, é compreender que o centro espírita é um instrumento valiosíssimo para nós que já compreendemos que não somos autossuficientes, que necessitamos de instrumentos para vivenciar o reino de Deus aqui e agora, a partir desse labor de dignificar-me. Eu não vou ali colocar com o João, porque o João não se sente o quê? Ele não se sente digno ou ele não se sente filho de Deus? Hã? Ele não se sente filho de Deus, portanto, não se sente digno. Quando o João aceitar o convite, ele vai dizer: Senhor, fazei-me um de os seus... Não, servo não. Trabalhadores. Um convite na consciência, pela virtude da autoconsciência, convidados pela virtude do discernimento, para compreender que a atividade no centro espírita é um instrumento valiosíssimo para que eu possa me tornar um ser cada vez mais virtuoso, é um modelo. O centro espírita deve aceitar o modelo consciencial cada vez mais virtuoso. E o João é instrumento disso, para si, com o próximo. É para si com o próximo, cada vez mais centrado no auto-amor e no auto-cuidado. Essa é a construção do completo desinteresse pessoal, porque ele coloca o interesse no desenvolvimento das virtudes em sintonia com o interesse da instituição, para que a instituição se transforme num laboratório moral que ofereça a todos os profitentes condições de desenvolver as virtudes. Cada vez mais um ambiente educativo amoroso, cada vez mais autonomia virtuosa. Não é fazer muitas coisas no centro espírita. Quando o nosso objetivo é fazer muitas coisas, acreditando que é possível fazer uma barganha com Deus, nós vamos querer realizar muitos eventos. Vamos querer realizar eventos, inclusive, que cada evento seja perfeito, que não haja nenhum ponto destoante. E quando o nosso objetivo é no fazer e não no ser, é no fazer coisas bem feitas, que efetivamente nós devemos buscar o aprimoramento e a habilidade. Mas se o objetivo é fazer coisas bem feitas, sem se fazer naquilo que estou fazendo,
Se por acaso, num evento como esse aqui hoje, acontecer algum ponto desconforme, eu vou ficar muito irritado. Se eu não conseguir, por exemplo, aqui, nessa posição de facilitador, que estou aqui pela misericórdia de Jesus, desenvolver bem a minha tarefa nessa manhã de domingo, eu vou ficar muito frustrado, porque eu não fui bem na minha locução? Facilitação, condução. Aí, está vendo? Já estou frustrado, já não deu certo o negócio. O objetivo fica no fazer, sem eu buscar perceber o esforço que fiz, o esforço que estou fazendo para me tornar mais virtuoso. Quando o objetivo é no ser, eu vou buscar dar o melhor de mim, no limite das minhas condições, conforme a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Quando o foco é nas coisas, é no fazer, aí eu quero ser o melhor, para parecer o melhor, para ser reconhecido como aquele que é bom, mas bom somente o Pai. Faz sentido? Bom, somente o Pai. Veja a oportunidade da alavanca que Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns, dos verdadeiros cristãos, que utiliza o que é transitório, porque o sentimento que nós somos convidados, como João, na liderança, ou como qualquer coordenador de qualquer atividade no centro espírita, qualquer tarefa, é o sentimento de imortalidade. É se sentir imortal, ou seja, que aquilo que é transitório é muito importante, apenas como alavanca para aquilo que é perene, que é o desenvolvimento das virtudes. Eu me incluo na tarefa. Quem foi no nosso congresso, em agosto, quem foi? Levanta a mão, por favor. Aí, praticamente quase todos. O que sentiu no congresso? O que sentiram? Gratidão. Se o objetivo nosso no congresso é sentir gratidão, como chegar à gratidão? Se o som teve problema, não é? Eu não vou falar todos os problemas aqui, senão eu vou começar a não sentir gratidão, né? Como sentir gratidão? Se o meu objetivo for o que eu estou buscando transformar dentro de mim. Porque se o meu objetivo for o que eu vou transformar dentro de mim, eu vou buscar falar com o rapaz do som, que jeito? Se for transformar, na autotransformação moral, como que eu vou fazer? Qual que é a energia que eu vou emitir com ele? Amorosidade, caridade. Eu vou buscar as questões práticas, seriam 3 passos, buscar as questões práticas, porque precisa resolver as questões do som. Vou buscar observar como que eu estou sentindo, se há um sentimento de ira, se há uma angústia, se tem uma vontade de estrangular o rapaz do som, não é? E o terceiro passo, qual que é? Reconhecer essas energias de desamor e fazer o labor íntimo amoroso. Veja, a questão prática é apenas ao nível do fazer. Eu tenho uma oportunidade, ao nível do ter ali. Tenho uma oportunidade de uma tarefa.
vou buscar as questões do nível do fazer, mas como instrumento para ressignificar a partir do reconhecimento de que há sentimento de desamor, fazendo os esforços de desenvolver o amor. Eu só desenvolvo o amor quando eu reconheço o desamor. E eu só reconheço o desamor quando eu me observo, quando eu busco me perceber. Percebendo a partir da oportunidade. O João tem um centro espírita que tem N oportunidades dele perceber a postura do filho mais velho, de pseudo-bondade, de querer ser reconhecido como bom, de aparecer como alguém, um líder muito carismático, muito bacana, todo mundo gosta. Não há ninguém que diz, aliás, se eu for um João, que ninguém reclamar, eu devo tomar cuidado. Faz sentido? Faz, Sueli. Se eu agradar a todo mundo, porque se eu agradar agora, amanhã eu desagrado alguém, aí eu desagrado alguém. Não é verdade? Não é possível agradar a todos. Então, se ninguém reclamar de mim, eu estou a perigo. Pela carência de se sentir filho mais velho. Há uma carência nesse filho. É uma carência tão grande. Ele tem uma vontade tão grande de entrar na casa. Há um convite. E ele se nega insistentemente de buscar a autoconsciência para entrar na casa. Há uma sede em todo filho de Deus. Esse é o convite. De percebendo em nós os movimentos de pseudo-bondade, de interesse pessoal, querendo realçar a vaidade, pela vaidade, aceitar o convite. Há um convite. De quem? Do Pai, pelas leis amorosas. As leis que regem o universo inteiro, convidando-nos a reger a nossa intimidade e entrar na casa, para começar esse caminhar de dignificar-me, paulatinamente em cada experiência, em cada momento eu busco me sentir digno daquilo que ninguém me tira, que é a filiação divina.